Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube e hoje eu vou falar com você sobre 4 requisitos para ter uma excelente comunicação com a empregada doméstica. Mas antes da gente entrar nesse assunto que eu sei que causa um pouco de dificuldade, principalmente em você que é empregador doméstico, eu quero te pedir para se é novo aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, que se inscreva no canal, ative as notificações para você aprender a contratar, lidar e não ter problema trabalhista com a empregada doméstica de confiança. E já aproveita e deixa o seu curtir aqui no vídeo para que esse conteúdo possa alcançar mais empregadores domésticos e profissionais da área trabalhista que precisam do conteúdo. Um primeiro requisito para você ter uma comunicação clara com a empregada doméstica é você saber o que aconteceu. Primeiro, a gente tem que fazer um diagnóstico. Então, imagina que, por exemplo, a empregada doméstica, ela chegou atrasada, ou então a empregada doméstica, ela fica o dia inteiro no celular, ou a empregada doméstica, ela teve uma postura com seu filho que você não gostou. Ou então, é uma faxineira e ela foi fazer uma limpeza que você não achou legal. E aqui, primeiro de tudo esclarecendo que quando nós falamos em empregada doméstica, nós estamos falando da faxineira, do cuidador de idoso, da babá, do caseiro, de todos os tipos de empregados domésticos que existem atualmente. Então, um primeiro requisito que tem que ser atendido é entender o que aconteceu. Você não vai sair atropelando, você não vai sair conversando sem saber o que está acontecendo. Depois que você entende e verifica o que está acontecendo, você vai para o segundo requisito. Você precisa avaliar, primeiro como empregador doméstico, se a responsabilidade é sua. E também, se você for profissional da área trabalhista, você precisa entender de quem que é a responsabilidade, porque às vezes a orientação que você vai dar para o seu cliente é ele ter um documento, ele ter um determinado tipo de postura, porque às vezes a responsabilidade é do próprio empregador doméstico. E como que você faz para avaliar se a responsabilidade ela é do próprio empregador doméstico? Você vai ver o que aconteceu. Então, por exemplo, se a profissional ela está chegando atrasada e você não tem nenhum contrato escrito com ela para falar sobre o cumprimento da jornada de trabalho, isso já pode ser melhorado. Se ela está o dia inteiro no celular e você não tem um contrato escrito direcionando que ela não pode ficar no celular ali no ambiente de trabalho, você precisa melhorar isso. Se ela fez alguma atividade que você não gostou e você não deu contexto, não explicou como que você gosta que faça aquela determinada atividade, você também precisa melhorar isso. Então, quando você vê o que aconteceu, você já avalia. Será que é uma responsabilidade minha que eu preciso melhorar para depois começar a desenvolver a empregada doméstica? Então, isso precisa ser avaliado. Depois que você viu o que aconteceu, você viu a responsabilidade do empregador doméstico, você vai começar a perceber, numa terceira atitude, qual que é o meu objetivo com a comunicação que eu vou estabelecer com a empregada doméstica. Por quê? Porque você precisa ter foco na sua comunicação. Você precisa saber assim, ó, eu vou falar isso, mas é porque eu quero chegar nisso. Porque senão, você começa a entrar numa comunicação, numa conversa ali com a profissional, que você não consegue focar, você não consegue chegar onde você quer chegar, você não consegue atingir o seu objetivo. Então tenha claro, olha, eu vou sentar com a babá, mas eu quero falar com ela sobre a educação dos meus filhos, sobre a lição de casa que ela está deixando de fazer, sobre o almoço que não está muito saudável. Então, tenha foco na sua comunicação. Ou então, eu quero conversar com a faxineira, falar com ela sobre o cumprimento do horário, falar com ela que não é para ela ficar o dia inteiro no celular. Então, tenha foco na sua comunicação. Mas entenda uma coisa, que comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que você fala e o que a empregada doméstica faz com o que você fala. Então, tenha muita clareza sobre isso. Porque não adianta só você falar e não saber se ela está entendendo o que você está falando. Então, tenha muita clareza com isso. E aí você fala, você entendeu o que eu falei? Ah, entendi. Então, como que a gente pode fazer a partir de agora?
Isso são perguntas que você pode fazer quando você estiver conversando com a empregada doméstica para ter mais clareza se ela entendeu o que você falou e também para colocar ela para agir, para colocar ela para ter ações depois do que você fala com ela. Então, terceiro requisito, tenha foco, tenha objetivo na sua comunicação. E um quarto requisito é você usar a regra dos 3 As. Então, o que é essa regra dos 3 As? Essa regra dos 3 As, consiste em 3 pilares. Primeiro, avaliar, depois aprimorar e depois você vai animar. Então, o que é esse primeiro? Avaliar. É você avaliar o que aconteceu. Então, imagina um primeiro cenário. A faxineira, ela está atrasando, ela não chega no horário. Então, você vai avaliar. Primeiro, quanto tempo que a faxineira ela trabalha na sua casa? Então, imagina que já tem 3 meses, está acabando o período de experiência dela. Ela sempre chegou atrasada ou começou a chegar atrasada agora? Quem que é a empregada doméstica no dia a dia, nas rotinas da sua casa? E o quanto é importante ela chegar no horário? Depois disso, você vai fazer a pergunta de ouro. Se eu estivesse contratando exatamente agora, eu contrataria essa faxineira para trabalhar aqui em casa? Se você respondeu que sim, então você vai passar para o segundo A. Você vai aprimorar, porque você quer continuar trabalhando com essa faxineira. Então você vai chamar ela para conversar. Aqui você pode usar a técnica de comunicação do ponto comum. O que é ponto comum? Você tem um contrato de trabalho escrito que precisa ser cumprido e ali tem a jornada de trabalho. Então você chama ela para conversar e fala: olha, eu tenho notado que você está chegando atrasada nos últimos dias. O que está acontecendo? Você devolve para ela. Escuta o que ela tem para falar, porque às vezes, a linha que eu pegava para vir para cá deixou de existir. Então, às vezes, ela está com um conflito que aconteceu ali. Ou, por exemplo, a pessoa que cuidava do meu filho não está podendo mais ficar com ele. Então, entenda o cenário da faxineira. Depois que você viu o que está acontecendo, você vai virar para ela e vai falar assim: então, o que nós vamos fazer para isso não acontecer mais? Porque eu preciso de você aqui nesse horário, porque esse horário já começam as rotinas da casa e quando você não chega, faz falta ou atrapalha as nossas rotinas. Então, deixa ela falar, deixa ela dar a solução. Depois que ela falar, você pega e aqui, se for a primeira vez, eu indico que deixe só pelo feedback negativo. Não precisa aplicar uma advertência escrita. Agora, se não for a primeira vez, eu já aplicaria uma advertência escrita para me resguardar. Agora, imagina um outro cenário. E aqui, assim, só finalizando, né, o raciocínio da faxineira. Então, você avaliou, aprimorou e assim que você vê que ela está chegando no horário na sua casa, você vai animar, você vai elogiar, você vai agradecer. Tá? Às vezes a gente foca muito nos problemas e esquece de trazer o elogio para a faxineira, de elogiar o trabalho dela, de elogiar que ela está melhorando. Então tragam isso também para as rotinas da sua casa e família. Agora vamos imaginar o cenário da babá, que você quando contratou ela, conversou com ela e falou para ela que tinha que fazer a lição das crianças ali todos os dias. Ela tinha que pegar, tinha que conferir a agenda, tinha que fazer a lição com as crianças. Aí você está vendo que as crianças não estão muito focadas em fazer essa tarefa. Ou você está vendo que chegou uma anotação na agenda das crianças e de alguma forma você descobriu que a babá ela não está fazendo essa atividade com seus filhos. Aqui nesse caso você vai primeiro avaliar a babá. Quando você contratou a babá, você falou que isso era atividade dela? Quanto tempo faz que você está com essa babá? Imagina que aqui nesse caso já são 3 anos. Depois disso, quem que é a babá no dia a dia da sua casa? Quem que é a babá com os seus filhos? Pergunta de ouro. Se você fosse contratar uma babá hoje, você contrataria exatamente essa mesma babá? Se você respondeu que sim, você vai aprimorar. Aqui você vai trazer para ela, se for uma primeira vez, um feedback negativo. Para fazer esse feedback negativo, eu indico que você use a técnica de comunicação do você é bom, mas.
Então, você vai falar tudo que você gosta no trabalho dela, e aí você vem com mas eu tenho percebido que as crianças não estão fazendo a lição de casa. O que está acontecendo? Você joga para ela. Aí imagina que ela te fala assim, então, eu tô com tanta coisa para fazer, é roupa para lavar, é comida para fazer, que tem dia que eu esqueço de fazer a lição de casa. Aqui nesse caso, você pode montar um plano de ação, você pode organizar as atividades dela do dia a dia para ela ter tempo disponível para sentar com as crianças e fazer a lição de casa. Se essa atividade for realmente importante para você. Porque se você puder pegar essa atividade e deixar ela focar em outras, você vê o que é melhor. Mas aqui você tem que montar um plano de ação, porque algo precisa ser melhorado. Depois, viu que tudo está melhorando, vai lá e elogia, anima a babá. Agora imagina que de uma outra forma, você viu que o caseiro, o que está acontecendo? Ele não tem cuidado muito bem da casa, ele anda te respondendo em tudo que você fala para ele, então ele não está muito legal. O que você vai fazer? Primeiro, avaliar. Quem que é esse caseiro? Como que costumam ser as atividades do dia a dia? Ele entrega o resultado que você espera para sua casa e família? Pergunta de ouro, se eu estivesse contratando hoje, eu ia contratar exatamente esse caseiro? Aí você, respondendo sim essa pergunta, você vai para o segundo A, você vai aprimorar. Você vai chamar ele para conversar. Aqui pode usar a técnica de comunicação do você é bom, mas fala tudo que você gosta no trabalho dele, você vem com um mas, tenho notado que ultimamente está acontecendo isso, isso e aquilo. Escuta o que ele tem para falar. Nem sempre as coisas que estão acontecendo é aquilo que nós imaginamos. Então, a gente tem que dar oportunidade para outra pessoa falar. Aqui, nesse caso, provavelmente também você vai precisar montar um plano de ação. Viu que as coisas estão melhorando, você anima o caseiro, você elogia. Agora, imagina que você contratou um cuidador de idoso. E o cuidador de idoso foi lá, foi lavar a roupa ali do seu ente querido e acabou que deu uma manchinha na roupa. O que você vai fazer? Primeiro você vai avaliar. Quem que é esse cuidador de idoso? Como que ele cuida das roupas? Como que é ele no dia a dia das atividades? Pergunta de ouro. Se eu fosse contratar, eu contrataria exatamente esse cuidador? Se você respondeu que sim, você vai pro aprimorar. No aprimorar, você vai fazer o seguinte. Aqui você vai usar a técnica de comunicação do você estragou, você conserta. Então, você chama ele para conversar e fala, o que aconteceu aqui na roupa? Ah, foi isso, isso e isso. E aqui você não vai falar ainda se você vai descontar do salário dele ou não. Você vai falar assim, então faz o seguinte, eu preciso que você conserte isso. Liga na lavanderia, vê o que você pode fazer, mas essa mancha precisa sair daqui. Deixa ele passar por esse conflito. Deixa ele tentar consertar aquele dano. E aqui nesse avaliar, se ele não conseguir consertar esse dano, você já vai começar a pensar, será que vale a pena eu descontar do salário dele? Porque às vezes não vale, é uma primeira vez, é algo que não tem um valor tão alto, esse cuidador é uma pessoa que te traz diversos resultados, seu ente querido adora ele, aquilo ali foi algo pontual, então às vezes não vale a pena, sempre avaliem, viu, se vale a pena ou não fazer esse desconto. Depois disso, você chama ele para conversar, agradece por ele ter tentado resolver e aí você vai falar se vai descontar, não vai descontar, faz um plano de ação para isso não voltar a acontecer. Depois disso, as coisas melhorando, você vai animar, você vai elogiar o trabalho desse cuidador. Então, entendam que quando nós precisamos ter uma comunicação clara, transparente, com qualquer tipo de empregada doméstica, nós temos que ficar ligados em 4 requisitos. Sendo eles o seguinte, primeiro, a gente precisa entender o que aconteceu, qual que é a responsabilidade do empregador, depois nós vamos ver qual que é o objetivo da nossa comunicação e nós vamos fazer a regra dos 3 As. Fazendo isso, sua comunicação já vai melhorar e muito quando você precisar falar com a empregada doméstica. E o vídeo de hoje é isso. Deixem aqui abaixo nos comentários as dúvidas de vocês e quem quiser se aprofundar mais, aprender a contratar,
a lidar, não ter problema trabalhista com a empregada doméstica e ainda assim ter acesso a modelo de contrato, modelo de documento necessário e ter auxílio sobre como mexer no seu sistema do e-social, clica no link aqui abaixo, conheça o Doméstica de Confiança, que você vai ficar muito feliz, eu tenho certeza. Mas é isso, gente. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.